Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós damos sequência a uma série que eu venho gravando sobre a obra do filósofo Henry Sidgwick, Os Métodos da Ética. Como eu já mencionei, esse tratado é dividido em 4 livros e nós daremos importância especialmente ao primeiro livro, que trata de algumas noções mais gerais sobre ética, e do último livro, que é sobre um dos 3 métodos da ética discutidos por Sidgwick, justamente aquele método pelo qual ele próprio é conhecido, o utilitarismo. Nós ainda estamos nos detendo então em alguns capítulos do primeiro livro neste ponto da série. No vídeo de hoje eu falo sobre a semântica, digamos assim, dos juízos éticos na obra do Sidgwick. O que significa para Sidgwick fazer um juízo ético? Então nós começamos falando sobre o papel da razão quando nós julgamos sobre ética. O Sidgwick observa que quando se trata de ética, os desejos que vêm ao caso são desejos acompanhados de processos racionais, não são impulsos cegos. Isso significa que esses desejos são modificados também por representações da ação que nós temos a intenção de praticar. Nós representamos na nossa mente, antes de darmos início a um movimento em direção a essa ação, tanto essa ação como um fim, quanto as suas consequências e os meios necessários para realizarmos aquilo que temos em mente. E é nesse processo justamente que o Sidgwick acredita que o desejo pode ser modificado pela racionalidade. Só que isso não é tudo. O Sidgwick não reserva à razão apenas esse papel. Se fosse esse o caso, ele não estaria dizendo algo muito diferente daquilo que dizia o David Hume, por exemplo. O Hume não excluía um papel da racionalidade na formação dos nossos juízos morais, mas esse papel era mais restrito a isso justamente que o Sidgwick explica no início desse capítulo do livro 1 a respeito de juízos éticos. Então, essa não é a especificidade do pensamento do Sidgwick. Como eu falei, ele tem uma pretensão de conferir à racionalidade um papel maior dentro da ética. Isso significa dizer que o Sidgwick não é um reducionista. Então, o Sidgwick também não pretende que juízos de valor possam ser reduzidos a juízos de fato sobre o que quer que seja sobre fatos psíquicos, fatos do nosso mundo interno, ou então fatos físicos, fatos sobre o mundo externo. Podemos então dizer que o Sidgwick é um antirreducionista, na medida em que termos como dever, no sentido de ought, na língua inglesa, ou dever no sentido de duty na língua inglesa, ou certo, right, todos esses termos normativos para Sidgwick não significam fatos em última instância. Então ele começa a apresentar o que significa um juízo ético, negando primeiramente certas teorias metaéticas, certas teorias justamente semânticas que nos dizem que, em última análise, quando nós efetuamos um juízo sobre o que é certo fazer, sobre o que alguém deveria fazer, na verdade nós estamos sim descrevendo algum tipo de realidade. Ou seja, pode haver uma teoria semântica que nos diga que, em última análise, quando nós vamos então além da aparência do juízo, o dever ser, na verdade, se refere a algum tipo de ser. Então, o Sidgwick nega justamente esse tipo de teoria. Da mesma forma, nós também podemos dizer que o Sidgwick é um antissubjetivista ou anti-expressivista, na medida em que um juízo ético, para ele, tampouco expressa
expressa um sentimento, uma emoção. Então, primeiramente, ele nega que esse juízo ético seja a descrição do que quer que seja. Juízos éticos não descrevem nem mesmo os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas além de não descrever, eles também não expressam, eles não estão comunicando o que nós estamos sentindo ao efetuarmos o juízo. Eles não são, quando são juízos de aprovação, juízos em que estamos aplaudindo uma determinada conduta, e nem são, quando são juízos de reprovação, juízos pelos quais nós estamos vaiando uma determinada conduta. Então, o Sigwith se separa tanto dos redutivistas, aqueles que querem transformar juízos normativos em juízos que, depois de uma análise filosófica do seu significado, se revelam como juízos descritivos, e ele nega também o expressivismo ou emotivismo, no sentido em que juízos normativos também não são juízos que expressam emoções ou sentimentos. E isso justamente conecta o sentido, o significado de um juízo ético para Sigwith com aquele papel maior que ele confere à racionalidade na ética. O Sigwith se alinha então a uma postura metaética que nós podemos chamar de cognitivista. Ele acredita que juízos éticos possam estar certos ou errados. Eles têm então um valor que pode ser ou o próprio valor de verdade, ou um equivalente do valor de verdade, né? Ele usa mais a expressão rightness, né? A correção de um juízo moral. Isso significa que juízos morais são objetivos, no sentido em que eles são certos ou errados, independentemente de nós acreditarmos nisso ou não. A objetividade sempre significa essa independência da própria crença. Significa que não importa em que você acredita, existe uma verdade na própria matéria, né? Existe algo contra que você pode opor a sua crença, inclusive no sentido de poder dizer que ela está errada. Nós podemos, numa área objetiva, uma área que justamente tem essa característica, nós podemos então, dentro desse domínio, fazer uma distinção entre aquilo que parece e aquilo que é, a aparência e a realidade. Então, só em domínios objetivos do juízo faz sentido distinguirmos entre parecer e ser, aparência e realidade. E faz sentido, por conseguinte, falarmos em juízos que estão propriamente errados. E aqui existe também uma relação entre objetividade e intersubjetividade, uma validade então que extrapola o próprio sujeito, no sentido em que, se alguém discorda de mim sobre uma determinada questão ética, se alguém julga um assunto similar de uma maneira conflitante com o meu juízo, eu tenho que assumir que um de nós dois está errado, né? Então, justamente, se um juízo ético é correto, isso significa que todos devem julgar esse mesmo assunto da mesma forma. Por isso, há uma validade intersubjetiva que acompanha a noção de objetividade. E isso é muito presente no texto do Sigwith, quando ele trata desse assunto. Então, a racionalidade faz parte da ética justamente porque, para ele, o próprio sentimento moral não se caracteriza como tal se o sujeito que possui esse sentimento não julga de forma objetiva. Se o sujeito acredita que ele está julgando esse assunto de uma certa maneira, simplesmente porque ele quer, porque ele gosta de pensar assim, mas uma outra pessoa poderia julgar de maneira diferente e essa pessoa também não estaria errada, então
isso significa que essa pessoa, para Sigwik, não pode ter um autêntico sentimento moral. Então, para ele, faz parte, digamos assim, de uma gramática do sentimento moral, do próprio significado de um sentimento moral, né? Que esse sentimento tenha que ser acompanhado com essa cognição em um sentido mais forte do que a simples representação da ação que será praticada, dos meios para praticarmos essa ação e das consequências que essa ação poderá ter. Não, mais do que isso, essa ação precisa ser representada por nós como uma ação objetivamente correta ou como uma ação objetivamente errada, porque só assim nós teremos os sentimentos morais correspondentes a esse tipo de juízo. Só assim, propriamente, existe algo que tenha a qualidade e o grau de um sentimento moral. Se você não tem essa cognição, se você não acha de fato que uma determinada ação seja moralmente errada, ou seja, uma ação que todos devem julgar como moralmente errada, uma ação que é moralmente errada, independentemente de você achar que é, então você não tem sentimentos morais. Em síntese, seria isso, né? Você só tem essa emoção, esse sentimento de reprovação se você também tem essa cognição, se você também julga que objetivamente a ação é de um tipo ou de outro, conforme for também o tipo do sentimento. Se o sentimento é de aprovação, então a cognição também é no sentido de julgar a ação como correta. Se o sentimento é de reprovação, então também há uma cognição de que aquela ação é objetivamente errada. Sem a cognição, diz o Sigwik, que nós podemos inclusive entender isso por introspecção, nós não temos como ter o sentimento correspondente. E é nesse sentido, então, que me parece que o Sigwik está divergindo, né, de uma tradição aí britânica ancorada sobretudo na filosofia do David Hume, que estaria, a meu ver, mais alinhada com o expressivismo, com teorias mais subjetivas do que é um juízo ético e, consequentemente, com esse papel mais restrito da razão, como tendo um papel, então, meramente auxiliar de nos mostrar meios, nos mostrar a própria representação da ação por antecipação na consciência, antes de que a pratiquemos, né? E então a representação das consequências, tá? Então isso não compromete um autor que pensa assim com o cognitivismo. O Sigwik é um cognitivista justamente porque ele está falando da própria objetividade, da qualidade de um juízo de ser certo ou ser errado, do valor do juízo como um valor correto ou incorreto. Isso é um valor objetivo, um valor intersubjetivo para Sigwik, tá? Nisso tudo, o Sigwik também se afasta de uma outra tradição que aparece também no pensamento britânico, de entendermos que juízos que falam de obrigações, quando eu faço um juízo de que alguém tem ou eu tenho uma obrigação, o que eu quero dizer, na verdade, é que existe uma ameaça de sanção atrelada, anexada a esse tipo de conduta. Então, você tem a obrigação de ter uma certa conduta se existir uma ameaça pairando sobre a sua cabeça, caso você não se comporte dessa forma. Então, se a conduta não existir, você sofre as consequências, você sofre um determinado mal. E de acordo com essa linha argumentativa que podemos encontrar, por exemplo, na filosofia do Jeremy Bentham, né? Ter uma obrigação nada é além disso. Obrigação, então, se liga necessariamente ao conceito de uma sanção. Podemos chamar isso de uma teoria imperativista da normatividade, né? Obrigações, então, consistem no fato de sermos obrigados.
Quando termos a obrigação de nos abstermos de uma ação, significa que sofremos a sanção se praticarmos a ação. Quando nós temos a obrigação de praticar a ação, isso significa apenas dizer que nós sofremos uma sanção se nós não a praticarmos. Então, o Sigwik também critica essa linha, esse tipo de interpretação de juízos normativos, nos dizendo que mesmo quando existe uma ameaça de sanção, e é claro que na própria moralidade existe a sanção da opinião pública, a sanção social, é claro que o Sigwik está atento a isso. Então, ele não está negando que a moralidade seja acompanhada de sanções, ele não está dizendo que é só no direito que existem sanções, né? Mesmo sanções externas. O direito se caracteriza, pelo menos se não se caracteriza por definição, isso é um outro debate ligado a esse, né? Se nós não podemos definir o direito apelando ao conceito de sanções, pelo menos nós podemos observar, como diria o Friedrich Schauer, observar que em praticamente todas as instâncias reais de sistemas jurídicos, os sistemas jurídicos administram sanções para que as pessoas cumpram as suas obrigações jurídicas. Então, nós não podemos distinguir a moralidade do direito, dizendo que com a moralidade isso não ocorre. É claro que ocorre, e sanções sociais que acompanham as obrigações morais podem ser até muito mais fortes, muito mais duras do que sanções jurídicas, sanções institucionalizadas por meio do direito. Por exemplo, pode ser que pagar uma multa de R$100 para o Estado porque você infringiu uma certa norma jurídica seja algo muito mais leve do que o ostracismo social que pode ser o preço que você pagaria por infringir certas normas morais. Ser um pária na sociedade, ser excluído, ser aquele tipo de pessoa que as pessoas não cumprimentam num corredor, não convidam para nada, isso pode ter efeitos devastadores, e de fato tem, né? De fato acontecem situações assim, boicotes contra certas pessoas que têm efeitos muito mais devastadores na vida da pessoa do que sanções propriamente jurídicas. Então não é que o Sigwik esteja dizendo, olha, não, na moralidade não existem sanções, não é isso. O que ele está dizendo é apenas que ter obrigações morais não é o mesmo que estar submetido a sanções. Não é esse o significado de uma obrigação moral. E aqui, inclusive, a argumentação do Sigwik é muito parecida com a argumentação do Hart contra as próprias teorias imperativas do direito. Que o Jeremy Bentham, ele tem de modo geral esse conceito de obrigação relativa a sanções. Então é claro que quando ele fala de obrigações jurídicas, ele define as obrigações jurídicas por meio de sanções de um determinado tipo, de um tipo específico. Então é o tipo da sanção que qualifica a obrigação para Bentham como uma obrigação jurídica. E o Hart ficou conhecido na história da filosofia contemporânea do direito justamente por propor uma outra teoria da obrigação jurídica, do que é uma norma jurídica, e criticar essa teoria imperativa do direito, né? Então, o tipo de crítica que o Hart faz ao conceito de obrigação jurídica de Bentham ecoa em larga medida as críticas que o Sigwik está fazendo a esse conceito geral de obrigação, tendo essa relação, então, supostamente, né, com as sanções. E essa crítica, ela pode ser apresentada aqui no Sigwik em duas partes, né, dois aspectos, dois tipos, então, de argumento aqui. Um primeiro
primeiro argumento seria dizer: olha, de fato, existe uma relação entre dizer que a pessoa tem uma obrigação e dizer que ela sofre a sanção, que vai acontecer algo ruim com ela se ela não satisfizer essa obrigação. Só que quando nós fazemos esse tipo de avaliação, nós separamos as duas coisas. É porque você violou a obrigação que você vai sofrer a sanção. Então, a violação da obrigação é a própria justificação moral da aplicação da sanção. Por isso, não pode ser a mesma coisa. Isso também é uma linha de argumento que o Hart seguirá depois, que o Hart adotará depois, mas ela já está presente aqui no Sidgwick. Além disso, Sidgwick está dizendo que nós podemos ter a consciência de que temos obrigações, mesmo quando nós sabemos que, se naquele caso específico não cumprirmos com a nossa obrigação, nós não sofreremos, por uma razão qualquer, a sanção social. Nem todas as obrigações, são acompanhadas de sanções em casos particulares. Todos nós vivenciamos situações em que temos a oportunidade de violar obrigações sem sofrermos consequências negativas por causa disso. Então, o Sidgwick está dizendo que nessas situações nós não consideramos que a obrigação desaparece. Então, não pode ser o próprio significado da obrigação que você sofrerá uma sanção. E essa também é uma linha argumentativa que o Hart reproduzirá, então, décadas depois, na sua obra O Conceito de Direito. Inclusive, o Hart explora também o outro lado, digamos assim, desse argumento, na medida em que ele nos diz que o oposto também é verdade. É claro, você pode ter situações na sua vida em que você sofre sanções, você sofre ameaças e de fato até acaba sofrendo um determinado mal e nem por isso você tem a obrigação correspondente. O caso famoso analisado pelo Hart é aquele de um assalto, O assaltante te faz uma ameaça para que você faça o que ele quer. Ou você me dá a carteira ou eu te mato, Uma ameaça de morte para que você faça, então, para que você pratique essa ação de entregar a sua carteira para o assaltante. Mas ninguém diria que você, por isso, tem uma obrigação de entregar a sua carteira para o assaltante. Então, esse já é um argumento que eu não encontrei na obra do Sidgwick, mas que está plenamente de acordo com o que o Sidgwick está dizendo aqui. É um argumento que você encontra no Hart, desenvolvendo muito essa linha de raciocínio, uma linha de raciocínio, então, muito similar a deste capítulo do Sidgwick. Então, nós já temos aqui que o Sidgwick rejeita 3 teorias para interpretação do significado de um juízo ético. Ele rejeita que os juízos éticos, juízos normativos, possam ser reduzidos a juízos descritivos. Ele rejeita que esses juízos possam simplesmente estar expressando sentimentos ou emoções, e ele também rejeita a possibilidade de que os juízos específicos sobre obrigações, sobre deveres, possam significar que nós estejamos sob ameaça de sanções. Então, a própria teoria dele, como eu disse, é uma teoria cognitivista. Então, agora você deve estar se perguntando, Se para o Sidgwick um juízo ético não significa um fato psicológico ou físico, se ele não expressa um sentimento, se ele não comunica também que estamos sob alguma ameaça, então que diabos que significa esse juízo? As noções normativas significam o quê? O Sidgwick diz que, na verdade, ele não pode dar uma definição de noções comuns a termos como dever, direito e tal, porque são termos elementares, eles não podem ser decompostos em outros termos ainda mais simples do que eles.
Então, nós podemos, para o Sigwik, simplesmente esclarecer o nosso uso desses termos, analisando a relação que esses termos têm com outros termos e, notadamente, com aqueles termos com os quais eles costumam ser confundidos. Mas definições formais não podem ser oferecidas. Ele nos diz, por exemplo, que nós costumamos falar dos nossos deveres, do que devemos fazer, normalmente em dois sentidos. Um sentido mais estrito seria o sentido de uma obrigação, justamente, daquilo que nós temos um dever de praticar ou cometeremos uma falta se não estivermos praticando aquela ação. E aí, de um modo semelhante ao que diz o Kant, ele diz que nesses casos, dizer que nós devemos fazer algo é dizer que nós podemos fazer. Tudo que deve ser feito nesse sentido, tudo que é obrigatório nesse sentido, então também é possível. Você não pode ter um dever de praticar uma ação X se você não pode praticar essa ação. Mas também existe para ele uma outra área da moralidade, do domínio moral, que é formada pela excelência, por ideais, por um certo padrão que nós tentamos realizar, mas sabemos que nós nunca vamos conseguir realizar perfeitamente, como aquele ideal do sábio, dos estoicos, por exemplo. Então, nesse sentido, você pode falar de uma qualidade que você deveria ter, mas que na verdade você não pode ter. Então, nesse sentido, o dever não implica poder, porque o dever é uma idealização, o dever é um padrão, então, que serve muito mais como uma bússola, como um norte para orientar suas ações, mas que você sabe que nunca vai conseguir realizar perfeitamente, né? Eu lembro que o meu professor de ética da graduação costumava falar assim, é como andar em direção ao pôr do sol. Você nunca vai chegar lá no pôr do sol. Só os terraplanistas que acham que vão se queimar provavelmente lá, né? Mas as pessoas que não abraçam esse tipo de teoria da conspiração ou sei lá o que, estão cientes de que se elas podem caminhar à vontade em direção ao pôr do sol, que elas nunca vão conseguir chegar ao pôr do sol. Mas se você olha para trás, dizia o meu professor, você vai ver o quanto você caminhou. Então isso tem uma importância dentro da moral. Esses ideais são importantes porque eles te movem, eles fazem com que você evolua, né? Você sai do teu ponto de partida e você efetivamente melhora quando você tenta alcançar esses ideais. Mas não quer dizer que você chegue lá algum dia. Muito bem, então para o Sigwik, esses dois sentidos de cognição moral, seja no sentido de um dever mais estrito, de uma obrigação, seja num sentido de um ideal, são capazes de motivar seres racionais. São motivos possíveis para seres racionais como tais. E é justamente então nesse sentido, né, que o Sigwik se diferencia de autores que imaginam que apenas as paixões, apenas as nossas inclinações, impulsos sensoriais é que são capazes de exercer uma força motivacional. Para ele é observável, nós mesmos podemos verificar por introspecção em nós mesmos que ao termos esse tipo de cognição, também somos capazes de adotar essa cognição como motivo. Então esse é um penúltimo ponto que eu julgo relevante destacar desse capítulo, né? A força motivacional que para o Sigwik é sempre uma possibilidade acompanhando cognições morais. E um último ponto que eu gostaria de destacar é o universalismo da ética do Sigwik também. Porque ele ressalta que, mesmo quando nós temos uma cognição que num primeiro momento é particular,
esta ação não pode ser praticada, né? Eu estou aqui deliberando se eu faço ou não faço uma coisa bem específica, nas minhas circunstâncias particulares. E eu posso então ter uma intuição de que isto é errado, não é algo que eu deva fazer. Só que o Sigwith diz: apesar de num primeiro momento a nossa cognição estar relacionada, então, apesar de que num primeiro momento a cognição está relacionada a uma ação particular, ela sempre vale para uma classe de ações, para todas as ações daquele tipo, e não apenas para aquela ação individualmente considerada naquele momento específico do espaço e do tempo. Então, não é uma ética que nos diga que cada contexto determina apenas dentro dele aquilo que é certo e errado. Não é uma ética particularista, é uma ética que nos coloca que é próprio da própria dinâmica de nós darmos razões para as nossas ações morais, que nós estejamos sempre falando daquilo que é correto para toda a classe daquelas ações, para toda ação daquele tipo, e consequentemente que estamos então acreditando que qualquer outro agente que esteja nas mesmas circunstâncias em que nós estamos, em que nós nos encontramos, pode praticar aquele mesmo tipo de ação. Então aqui você nota, né, até a proximidade do Sigwith com o Kant. Eu já disse que ele menciona que ele aceita o imperativo categórico, né? Eu já mencionei isso num vídeo anterior. Ele acredita na compatibilidade do imperativo categórico, inclusive com o imperativo categórico de Kant, né, o princípio fundamental da ética kantiana. O Sigwith acredita na compatibilidade desse princípio com o princípio utilitarista, né? Então tem um universalismo aqui. E por isso que tem uma última questão que eu gostaria de colocar para vocês nesse vídeo, se com isso nós poderíamos dizer que o utilitarismo, que será abraçado então posteriormente pelo Sigwith, por causa de elementos assim, deveria ser classificado como utilitarismo de regras, porque nós podemos fazer essa distinção entre dois tipos de utilitarismo. O utilitarismo de atos é aquele que diz que uma ação é correta quando não existe uma alternativa melhor disponível para o agente. Então, o agente sempre deve fazer, sempre deve praticar aquela ação que não tem uma alternativa superior em termos das suas consequências. Ele deve praticar a ação que não é superada quanto às suas consequências, tá? Muito bem, isso é utilitarismo de atos. O utilitarismo de regras já separa esse processo de justificação de uma ação em duas etapas. Então, primeiramente, você tem que ter a regra, que é justamente a regra que terá as melhores consequências. Existem vários tipos de utilitarismo de regras, então eles propõem testes que têm diferenças entre si para essas regras, né? As regras são testadas em testes que nos falam de condições hipotéticas. Por exemplo, se todo mundo seguisse essa regra, isso é um teste. O que aconteceria se todo mundo agisse de acordo com essa regra? O que aconteceria se essa regra fosse promulgada como lei na nossa sociedade? Quais seriam as consequências? Ainda um outro teste. O que aconteceria se todo mundo aceitasse essa regra? Veja que é diferente de seguir. Eu posso aceitar uma regra e por um motivo qualquer não segui-la. Então são dois testes consequencialistas diferentes. Um teste diz quais são as consequências se todos os membros da nossa sociedade seguirem essa regra, mesmo que eles nem aceitem, mas eles agem de acordo com ela. Outro teste diz quais são as consequências se todos os membros da nossa sociedade aceitarem, internalizarem essa regra, se eles estiverem então dispostos
dispostos a seguir essa regra, mesmo que efetivamente nem todos a sigam. Então, são testes que perguntam pelas consequências de certas regras, seja da sua adoção, seja da sua aceitação, da conformidade a elas, da promulgação, enfim. Como eu disse, testes diferentes, utilitarismos diferentes. Eles podem também adotar graus diferentes de generalização. Então, em vez de perguntar o que aconteceria se 100% das pessoas adotassem essa regra, podem perguntar, como o Brad Hooker pergunta, o que aconteceria se 90% das pessoas aceitassem essa regra, internalizassem essa regra. Então, cada teórico, defende um tipo específico de teste contrafactual e consequencialista para a justificação das regras. Essa é a primeira etapa, então, da justificação das ações. Depois que o utilitarista de regras chega a um código ideal de regras, aí ele passa para a segunda etapa. A ação particular é justificada quando ela está de acordo com esse código ideal. Quer dizer, quando ela não viola as regras desse código ideal, Então, é uma justificação em duas etapas e o utilitarismo de atos não é. O utilitarismo de atos apenas considera diretamente se existem outras ações disponíveis para o agente que tenham consequências melhores. O utilitarismo de regras, então, aplica o teste das consequências só na primeira etapa e não aplica na segunda. Ele não pensa nas consequências das ações particulares. Quanto a ações particulares, ele só analisa a conformidade dessas ações com regras. O consequencialismo, o utilitarismo, reside na avaliação das regras e não das ações. Então, alguém poderia pensar que o Sidgwick está se direcionando para o utilitarismo de regras, porque ele fala o tempo todo, não é só nessa passagem, isso volta em outros momentos da obra, que nós nunca podemos avaliar que uma ação é certa na sua particularidade, mas então não é certo fazer o mesmo quando se trata de uma outra ação da mesma classe. Ou que outras pessoas no mesmo tipo de circunstância em que eu me encontro não poderiam praticar a mesma ação. Então tem uma regra aqui, Tem uma universalização que é feita na justificação de cada ação. Eu quero então chamar a atenção de vocês para algo que vai aparecer mais forte lá no quarto livro sobre o método utilitarismo, que é o fato de que o Sidgwick nos dirá que, na verdade, essa regra ela é feita no próprio momento de você tomar a decisão. É ali que você analisa de fato, quais são as circunstâncias em que você se encontra e você pode acabar tendo que formular uma regra mais complexa no momento da justificação da ação do que a regra que você tinha adotado até então. Então ele acredita que regras que você já adotava, já praticava, você já acreditava nessas regras, elas, como regras, é claro, têm uma generalidade, mas elas podem ter que ser mais especificadas, elas podem ter que admitir exceções no momento em que você se encontra numa circunstância que não foi antecipada nessa regra. Então, ainda existe aqui um universalismo, porque você não está dizendo que é só para você que vale isso, Por exemplo, vamos, acho que dar um exemplo, se fica um pouquinho menos abstrato isso tudo que eu estou dizendo. Uma regra do tipo, mentira é errado. Então, você já avaliou e você pratica essa regra porque geralmente tem melhores consequências que você se abstenha da mentira e você observa que isso costuma ser o caso também para as outras pessoas. Existe toda uma experiência na história humana que mostra que pessoas honestas, quando as pessoas são honestas, quando elas dizem coisas que têm uma veracidade, então isso tem melhores consequências do que se as pessoas cometem fraudes, se as pessoas são mentirosas. Então
Então você pode adotar isso como regra, mas você pode também estar naquela situação que eu já mencionei no primeiro vídeo da série, em que um assassino bate à sua porta perguntando pelo seu amigo, e se você disser a verdade, naquele caso, então ele vai matar o seu amigo. Então o que o Sigwicke diria? Naquele momento você sabe que você tem que introduzir uma exceção na regra. Então naquele caso, naquele tipo de circunstância, você deve mentir, você não deve falar a verdade. Mas isso não significa que isso vale só para você. Essa exceção ainda tem uma generalidade. Ela gera apenas uma regra mais complexa, uma regra mais sutil e delicada do que a primeira, que era simplesmente não mentir. Agora você tem que dizer, não minta a menos que você esteja em uma situação em que você vai colaborar com um assassinato se você mentir, né? Então isso não vale só para você, vale para todo mundo que esteja em circunstâncias similares. Mas eu argumentaria então que isso não é algo que o utilitarista de regras poderia aceitar. Esse é um pensamento de um utilitarista de atos, porque aqui não existe uma separação das duas etapas, elas ocorrem simultaneamente. Ao justificar a ação, o indivíduo elabora a regra que justifica a sua conduta. No utilitarismo de regras, isso é uma tese minha, tá? Você não encontra nada disso no Sigwicke, que é uma interpretação do que o Sigwicke está dizendo com base em debates que se deram no utilitarismo depois da obra dele, né? Para a gente ver como é que a gente interpreta a obra dele diante desse desenvolvimento. Mas o que eu digo então é que o utilitarismo de regras não pode aceitar esse tipo de prática em que as regras são tão maleáveis e você adota uma regra e no momento em que ela se mostra inadequada num certo contexto, naquele momento você adapta a regra então para que você possa fazer a coisa certa. O utilitarismo de regras, a meu ver, para não colapsar no utilitarismo de atos, se ele quiser realmente ser um utilitarismo diferente, ele teria que pensar em regras como decisões antecipadas. O momento em que você justifica a regra se deu anteriormente. No momento da ação, você não pode fazer uma regra nova, né? Como dizem autores como o próprio Frederick Schauer ou Joseph Raz, né? Se você, na hora de agir, você sempre faz as exceções que forem necessárias à regra, então na realidade você não está agindo de acordo com regras previamente estabelecidas. Você está apenas adotando uma ética universalista como essa que o Sigwicke defende, né? Então, espero que isso tenha ficado claro, né? Se não ficar, eu terei oportunidade de voltar a esse assunto em vídeos futuros. Tem muita literatura também hoje em dia sobre isso, mas espero então que o vídeo de hoje tenha sido uma pequena contribuição para que a gente possa compreender esse debate e a gente se vê então num vídeo futuro aí novamente sobre essa obra, Os Métodos da Ética. Obrigada por terem visto este e até o próximo.